certo? Então, é isso. Para a gente fechar a nossa aula aqui e eu ver quais são as últimas dúvidas, eu vou falar sobre a diferença entre exposição e contaminação. Então, o que a radioatividade pode causar no nosso corpo e como que a gente pode se proteger dela. Como que a gente pode se proteger da exposição e como que a gente pode se proteger da contaminação. Tá? E outra, a gente utiliza tanto exposição quanto contaminação, que podem ser, dependendo do nível, ruim para a saúde, causar doenças como câncer, enfim, tá? E matar a pessoa, tá? Enfim, por desenvolver uma doença grave de radioatividade. Aqui a gente tem que entender que um pouco de radioatividade não faz mal para ninguém. Então, a gente ficar exposto a um pouco de radioatividade não vai fazer mal para ninguém. A gente ficar contaminado com um pouquinho de radioatividade também não vai fazer mal para ninguém. E a gente utiliza, inclusive, esses níveis que a gente pode, que o nosso corpo aguenta naturalmente, sem nenhum tipo de problema de gerar doença, a gente pode aguentar níveis de radioatividade, tanto de exposição quanto de contaminação, que a gente faz na medicina, por exemplo, de maneira controlada. A exposição é você ficar exposto a uma radioatividade momentânea. Então, como é que a gente resolve a exposição? A exposição significa você estar perto de alguma coisa que é radioativa, ou que emite radiação, que emite radioatividade. Bom, como é que a gente resolve isso? Tá? A gente pode resolver com a distância, é só sair de perto, ou colocar isso aqui dentro de uma cápsula de contenção. E está tudo certo. Tá? Isso a gente resolve a exposição. A contaminação é você estar com os elementos químicos radioativos em você. E aí vamos lá, a gente utiliza essas duas coisas na medicina. Quando você faz exames de radioterapia, ou melhor, tratamentos de radioterapia, ou tira radiografias, você fica exposto a uma determinada quantidade de radiação. Só que essa quantidade de radiação é controlada e adequada para você não ter nenhum problema de saúde. Então a gente utiliza ali a exposição controlada, muito bem controlada, para o seu problema de saúde ali, e era isso. Tá? E você pode até sofrer alguns, dependendo de alguns casos ali, de tratamentos de radioterapia, você vai sofrer alguns efeitos colaterais, mas o corpo se recupera deles. E nunca, por exposição nos tratamentos da medicina, nas aplicações de medicina, nunca a gente vai fazer uma escolha de expor a pessoa a níveis de radiação que vai matar a pessoa, aí não faz sentido fazer o tratamento. Então é sempre uma escolha de custo-benefício. Existem alguns tratamentos de exposição em que a pessoa vai ficar exposta a níveis de radiação que vai causar alguns efeitos colaterais, mas a pessoa se recupera depois. Mas, aproveitando esses efeitos colaterais, a gente vai expor as células cancerígenas a níveis de radiação que elas não vão aguentar, então a gente mata as células cancerígenas e não mata a pessoa. E a pessoa se recupera, se curou do câncer, está viva. É isso. É isso que a gente utiliza, por exemplo, em tratamentos de radioterapia, tá? Por exposição, certo? A gente também tem tratamentos com radiofármacos, que são fármacos, remédios, tá? Que são remédios que a gente utiliza para diversos tipos de tratamentos. E aí a gente contamina a pessoa com um pouquinho de elementos radioativos, num determinado lugar específico, para aquela radioatividade atuando ali microscopicamente naquele local, fazer um determinado, enfim, cumprir uma determinada função. E aí existe uma infinidade de aplicações de radiofármacos. Mas vamos lá. Antes de falar dos radiofármacos aqui rapidamente, que é uma contaminação proposital e controlada, galera, bananas. Existem diversos alimentos que contêm elementos químicos radioativos. A banana possui o elemento potássio 40, então existe uma parte dos potássios da banana que é o potássio 40, e o potássio 40 ele tem atividade radioativa. E a gente come bananas. E essa atividade radioativa, tá tudo certo. Não vai matar ninguém. E essa radioatividade aqui é tão pouquinha que a gente não sofre efeito algum. Inclusive, o nosso corpo tem elementos químicos que são naturalmente radioativos. Então a gente tem, tudo tem um pouquinho de radioatividade. E isso é normal na natureza. E esse pouquinho de radioatividade é muito sereno para a vida. A vida está perfeitamente adaptada para esses níveis de radioatividade. Agora, quando a gente, por exemplo, entra em contato com alimentos que têm um pouquinho mais de radioatividade, a gente fica um pouquinho mais radioativo. E está tudo certo também, porque a gente aguenta bons níveis de radioatividade antes de sentir qualquer problema ou desenvolver problemas de saúde. Então a gente pode se expor e se contaminar com elementos químicos radioativos ou com radioatividade até um determinado nível, sem sentir nada. Tanto que quem trabalha em ambientes que têm radioatividade ficam expostos à radiação. E eles utilizam dosímetros. Os dosímetros nada mais são do que ali materiais, geralmente é uma folha ali de material sintético ali, que ao receber radioatividade, aquele dosímetro ele vai se deteriorando. E então aquele dosímetro vai para um laboratório que vai te dizer, ó, tu já recebeu um tanto de radiação,
férias pra ti, mano. Fica uns 3 meses sem aparecer lá no laboratório, tá? 3 meses de férias. 3 meses de férias significa, ó, tu já tá chegando perto de um nível de exposição de radiação que pode algum dia dar algum problema na tua vida. Então, antes de chegar naquele nível que pode um dia dar um problema na tua vida, muito antes, férias. O corpo se recupera, zera a conta da radioatividade e depois de alguns meses você pode voltar a trabalhar. Certo? Beleza? Então, o nosso corpo se adapta e aguenta tranquilamente determinados níveis de radioatividade e de radiação. Tá? Aguenta tranquilo. Então, o que vai nos interessar ali para os efeitos da nossa saúde é a dose radioativa na qual a gente fica exposta devido à contaminação ou à exposição. Tá? E a dose radioativa vai depender principalmente de 2 fatores. Do fator tempo de exposição e do fator distância. O quão distante a gente está do negócio, que é radioativo. Então, vamos lá. A gente precisa dosar aqui, né? A dose radioativa vai depender do seguinte. Se você estiver muito perto, então muita, né? Ou melhor, muito perto é pouca distância. Se tu tem pouca distância, tu não pode ficar por ali por muito tempo. Então, você tem que tomar cuidado. Tá? Então, se a intensidade, a radioativa, é muito intensa, você não pode ficar muito perto e também não pode ficar muito tempo lá. Tá? Se a radioatividade do ambiente é muito forte. Então, existe um tempo que você pode ficar em cada ambiente, dependendo do nível de radioatividade que tem em cada ambiente. Por exemplo, dentro de um núcleo de um reator nuclear, de tempos em tempos, é necessário que um técnico chegue lá e faça a troca das barras de combustível. Isso é feito manualmente. Tem que ir um técnico lá e fazer isso. Tá? Aí o que acontece? Dentro do núcleo do reator, o nível de radioatividade é relativamente alto. Então, existe um tempo adequado que uma pessoa pode ficar ali dentro, que vai acumular uma dose radioativa que não vai causar danos a ela. Então, um ambiente radioativo, a gente pode ficar um determinado tempo, em cada nível de radioatividade em cada ambiente, a gente tem um tempo limite para ficar lá. Tá? É tantos minutos, é tantas horas, é tantos dias. Dependendo do nível de radioatividade. Então, a gente tem que seguir os protocolos de segurança de cada lugar. Ambiente hospitalar, existe uma ala que tem um pouco de radiação lá. E os técnicos que trabalham lá, eles sabem o que eles têm que fazer para garantir a segurança deles e também sabem o que eles podem fazer, né, para garantir a segurança do paciente. Certo? O paciente também não pode, num exame, sofrer uma dose radioativa que vai deixar a pessoa doente, né? E tu trocou uma doença pela outra. Ou às vezes nem curou uma e vai causar outra pela radioatividade. Então isso não acontece na medicina. Todos os tratamentos de medicina são utilizados níveis de radioatividade que, em alguns níveis, até pode causar alguns danos, efeitos colaterais na pessoa por um tempo, mas que a gente vai conseguir curar a doença. A doença que ia matar ela em meses. Depois ela se recupera daqueles danos colaterais ali, do tratamento, e, tá viva, vai morrer de velha. E tá tudo certo, e é isso que a medicina quer. E é para isso que a gente utiliza as tecnologias de energia nuclear aplicadas na medicina. Então, a exposição, a gente pode simplesmente utilizar uma blindagem. Então, por exemplo, se a radioatividade é do tipo alfa, qualquer tipo de blindagem já barra. Se é do tipo beta, uma blindagem metálica já barra. Uma radioatividade do tipo gama, bom, a gente já precisa de uma blindagem um pouco mais efetiva, mais especial. Se é radioatividade de nêutrons, a gente também vai precisar de um sistema já mais especial. Então, dependendo do tipo de radioatividade emitida, a gente pode utilizar uma blindagem adequada. É isso que se utiliza dentro dos reatores nucleares. Todo um sistema de proteção e de blindagem que vai deixar a radioatividade presa lá dentro. Quem está fora não tem radioatividade. Beleza? Está seguro, não está exposto. Outra maneira de controlar a exposição é, vai embora. Fica pouco tempo num ambiente que tem radioatividade. Então, num ambiente que tem radioatividade, você fica pouco tempo lá dentro e vai embora. Fica o tempo que tiver que ficar e vai embora. Tá? Ou trabalha lá durante dias, vai acumulando horas de trabalho, e depois que acumulou determinadas horas de trabalho, férias. Fica uns 3 meses longe, o corpo tranquilamente se recupera de qualquer tipo de efeito que poderia ser cumulativo, e você pode voltar a trabalhar de tempos em tempos. Tá? Quem trabalha com raio-x sabe que é assim. E a outra maneira de exposição, além de ficar menos tempo, é maior distância. Vai embora, pô. Larga fora. Ah, tá ali o bagulho radioativo. Vai pro outro lado. Tchau. Vai embora. Tá? Distância. Fica longe. Tá bom? A contaminação é diferente, porque a contaminação, a substância está no seu corpo. Então não tem como se afastar e não tem como ficar menos tempo, né? Porque agora a gente vai depender das propriedades da substância que é radioativa. O interessante é que toda amostra radioativa,
ela vai reduzindo a sua atividade radioativa, ela enfraquece com o tempo. Então, a gente vai ter aqui algumas soluções para contaminação. Primeiro, eliminar a substância. Então, se a gente encostou em algum material, opa, fiz cagada, encostei no bagulho que era radioativo. Droga, então eu fiquei contaminado aqui na mão. O que que se faz? Lavagem, banho, certo? Banho mesmo, tá? Tem uma galera que não gosta de tomar banho. Banho mesmo. Vai lá, lava as mãos, esfrega, e é um banho esfoliante. Então, se ficou ali na pele, tem que esfoliar a pele, tirar todos os resíduos, e às vezes sai junto, né? Porque o material está impregnado na pele, então a gente vai, assim, tomar um banho esfoliante, tá? Um banho esfoliante para contaminação externa. Agora, contaminação por inalação e tudo mais, bom, aí meio que ferrou feio. Dá para tentar induzir vômito, dá para tentar induzir diarreia, mas aí a coisa já ficou bem mais complicada. Mas a tentativa é eliminar a substância. Tá? Se a gente ficou contaminado assim, né, de maneira indiscriminada, tipo acidente nuclear, e a gente respirou o ar lá e se ferrou, tá? Outra coisa é o tempo de atividade da substância, e isso é que é interessante. Nos tratamentos médicos, a gente utiliza substâncias que têm tempo de atividade de algumas horas, de alguns minutos, de alguns dias. Então, cada substância vai ter um tempo de atividade ali e depois ela para de ser radioativa. Então, a gente pode ingerir aquele radiofármaco, que vai se instalar em algum lugar, vai emitir a sua radioatividade naquele lugar para cumprir uma determinada função, um determinado tratamento, como, por exemplo, tratamento de tireoide, tratamento de medula e por aí vai. A gente faz ali esse tratamento e depois está tudo certo. A substância vai sendo eliminada pelo corpo e, além disso, a substância tem um tempo de atividade limitado e depois a atividade radioativa dela fica igual aos níveis naturais que já tem em tudo, então não tem mais efeito nenhum. Então ela perde o seu efeito. É isso que a gente faz nos radiofármacos. Às vezes a gente precisa contaminar uma pessoa com um radiofármaco, com um elemento químico radioativo, que vai, por exemplo, se alojar na cabeça, se eu quero fazer um exame de tomografia. Tá? Então as tomografias utilizam, por exemplo, radiofármacos, um elemento químico radioativo, a pessoa fica contaminada com um pouquinho de elemento radioativo. Esse elemento radioativo vai se alojar no local, principalmente no local onde a gente quer fazer o exame, e aí, lá dentro do corpo, aquele elemento químico radioativo está emitindo um pouquinho de radiação. E esse pouquinho de radiação sai do corpo de dentro para fora. E a máquina faz uma varredura e consegue tirar uma imagem tridimensional de dentro para fora do corpo da pessoa. Isso ajuda o médico a saber exatamente onde é que está um tumor, a saber exatamente o que aconteceu dentro do corpo da pessoa sem precisar abrir. E aí o médico vai avaliar. Vamos fazer uma cirurgia, vamos tirar o tumor. Vamos avaliar aqui, vamos fazer um tratamento de radioterapia. Vamos fazer um tratamento de quimioterapia localizada, um tratamento de quimioterapia generalizada, enfim. Aí o médico vai, para cada tipo de tumor, para cada local, ele vai decidir, né, que tipo de estratégia de tratamento que ele vai lidar, né, para cada tipo de câncer. Câncer não é uma coisa só que tem uma cura. Cada câncer, né, existe uma infinidade de tipos de câncer e cada câncer vai ter um tipo de abordagem diferente, tá? E a outra é a intensidade, né? Se a gente fica contaminado com um pouco de material radioativo, mas que a intensidade é muito baixa, se aquele elemento químico não é tóxico, bom, talvez a gente também não tenha problema nenhum, tá? Também não tenha problema nenhum, certo? Então, tudo vai da questão do nível de contaminação, de que material que é, da intensidade, do tempo de atividade da amostra e de como que o corpo vai eliminar aquela substância, tá? A contaminação é um pouco mais complicada de resolver, certo? Mas fiquemos com essa máxima. Um pouco de radiação não faz mal a ninguém. E é isso que a gente utiliza nos protocolos de segurança, com quem trabalha em locais em ambientes radioativos, é isso que a gente utiliza para tratamentos na medicina, é isso que a gente utiliza para fazer esterilização de alimentos e tudo mais, e irradiar um objeto não deixa ele contaminado. E um pouquinho de radiação também não faz mal para ninguém, porque a gente come banana que tem potássio 40 e que é radioativa, e a gente come e está tudo certo, porque é muito pouquinho. Ok? Então, mesmo que aconteça um determinado acidente nuclear, a gente tem que ver o quanto que vazou, para onde que vazou, como que a gente pode eliminar substâncias se a gente ficar contaminada. Se a gente ficar distante o suficiente, a gente não vai sofrer contaminação. Então, todos os reatores nucleares e todas as centrais nucleares têm um plano de evacuação do local, de um raio de ação, tá? Então, enfim, o que a gente precisa saber é que a tecnologia nuclear, a tecnologia, enfim, da energia nuclear, do uso da energia nuclear, ela oferece diversos benefícios, inclusive para salvar vidas, para manutenção de alimentos, para esterilização,
para a qualidade de peças, de material da indústria e por aí vai. Então existe uma infinidade de aplicações para controle de pragas, enfim, tudo que eu comentei aqui, para pesquisa, para desenvolvimento tecnológico, de materiais e por aí vai. Também tem o lado de produção de armas e de equipamentos. Então fica aqui também a reflexão de que uso que a gente vai dar para esse conhecimento, tá? Que uso que a gente vai dar para esse tipo de tecnologia, tá? E a gente tem inúmeras vantagens, muito mais vantagens do uso da tecnologia nuclear do que desvantagens. E é nisso que a gente tem que pensar, nós como sociedade, é nisso que a gente tem que pensar. Então a gente precisa se informar e ver quem é que está aí tomando decisões por nós, né, os nossos representantes, o que eles estão pensando sobre isso. Não se esqueçam de seguir o Estratégia Vestibulares em todas as redes sociais e também me encontrem aí nas redes sociais, Prof. Henrique Golatti, tá? Nas redes sociais.